Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 831. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 21 minutos da terça-feira, 8 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e taxado, muito taxado. E Daniel Souza, que é esse que eu vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas, que foram muito movimentadas. Estou exausto, Tanguy, exausto, mas vamos lá, porque temos aqui que trazer análises e reflexões para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, eu tô bem, Daniel Souza. Tô bem. Não tô tá bem tendo, não, Tanguy. Tô nada nenhuma bem. guerra adicional, só acho que já tinha, o que, assim, dado o cenário, tá bom também. Mas a taxação, Daniel Souza, é pauta sua, né? Você tem que ver aí, então deixo as boas-vindas a você, Daniel Souza. Deixo boas-vindas também ao pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para essa live. E também pessoal que nos acompanha lá no podcast Daniel Souza. O Trump foi por tudo ou nada, aumentou para 104% as tarifas para a China. E é isso, e viva com isso aí. A gente estava brincando aqui, né, Daniel? Se você quiser trazer um enfeite de Natal produzido na China, você vai pagar R$1,50 pelo enfeite de Natal e vai ter que pagar $200 pelo produto, porque o negócio vai ficar louco. Me conta, Daniel Souza, da onde veio 104%, cara? Pô, Tanguy, que loucura, né? 104%. Talvez amanhã no episódio do Petit Jornal falaremos das tarifas de 208%. Daqui a 2 dias, quem sabe, estaremos falando sobre as tarifas de 312%, porque o céu é o limite, Tanguy. O negócio é incendiar o planeta, é tarifar, é taxar o quanto puder. É claro que quando a gente fala de uma taxa de 104%, uma tarifa de importação dessa magnitude acaba sendo proibitiva. Na prática, bloqueia o comércio e é uma tarifa linear que impacta aí a maior parte dos produtos chineses que vão em direção aos Estados Unidos. Essa decisão saiu no dia de hoje. É interessante destacar que ela é reflexo, segundo Trump, do fato dos chineses não terem recuado até às 13 horas dessa terça-feira. Lembrando que os chineses tinham tarifado os Estados Unidos em 34% e, consequentemente, você teria aí um tempo, algumas horas para recuar. Os chineses teriam algumas horas para recuar, sob pena do Donald Trump colocar mais 50% sobre tarifas. Vamos pela ordem, Tanguy. No começo de fevereiro, os Estados Unidos aplicaram uma taxa extra de 10% sobre as importações vindas da China. Então, você acaba tendo, na prática, uma taxa extra de 10% sobre as importações vindas da China, que se somou à tarifa de 10% que já era cobrado do país, chegando aí a algo na casa de 20%. Na quarta-feira da semana passada, no dia 2, né, o Trump anunciou 34%. Então, era 20 com 34, chegando a 54%. E agora o Trump colocou mais 50%. Com os 54%, chegamos a 104%. Portanto, a gente está falando de uma escalada de tarifas que vão sendo colocadas pelo Donald Trump. Me parece importante destacar, Tanguy, que existem duas questões aqui no tarifaço. Existe o tarifaço em relação à China e existe o tarifaço em relação ao resto do mundo. Inclusive, no dia de ontem, quando foi levantada a possibilidade de uma pausa nas tarifas do dia 2, no tarifaço do dia 2, houve ali a informação de que a pausa valia para todo mundo, menos para a China, que a China continuaria sendo tarifada. Então, os Estados Unidos estão aí dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta para tentar reduzir o déficit comercial que os Estados Unidos têm em relação à China. Um déficit comercial aí na casa de 295 bilhões aproximadamente em 2024. É um déficit importante, é um déficit significativo. O governo americano considera que a China está enriquecendo à custa dos Estados Unidos, que a China está crescendo à custa dos Estados Unidos e que isso tem que ser interrompido. É disso que se trata. Quer dizer, eu preciso reduzir o crescimento econômico chinês e para reduzir o crescimento econômico chinês eu tenho que reduzir as exportações chinesas em direção aos Estados Unidos.
eu também tenho que reduzir o acúmulo de reservas internacionais chinesas e para isso eu preciso que os chineses exportem menos para os Estados Unidos. A contenção da China não é uma novidade do Trump, é claro que o Trump é mais verborrágico, é claro que o Trump é mais agressivo, mas é importante lembrar que Joe Biden não recuou na contenção da China que o Trump havia feito. Pelo contrário, ele aprofundou a contenção da China, inclusive buscando ali restrições nas exportações de semicondutores de alta complexidade para a China, buscou inclusive que aliados dos Estados Unidos também restringissem essas exportações. O Biden restringiu investimentos americanos na China e agora o Trump vem com o pé na porta e acelera ainda mais esse processo de enfrentamento da China. É importante sempre lembrar, Tanguy, que os americanos se preocupam com a China e tentam apostar suas fichas na japanização da China, quer dizer, uma China que talvez não alcance os Estados Unidos, assim como o Japão não alcançou, por conta de uma crise no mercado imobiliário que ninguém sabe o tamanho, por conta de um fim de bônus demográfico, por conta também de uma demanda interna que é muito menor do que seria necessária para que a China mantivesse um crescimento em um contexto onde as exportações chinesas perdem espaço. É sobre isso, quer dizer, o Trump é muito diferente do Biden no estilo e na abordagem, mas a contenção da China é algo que já estava presente no Trump anterior, no mandato anterior, estava presente no governo Biden e agora se intensifica nesse novo mandato do Trump. Agora, no meio disso tudo, Daniel, a gente percebe claramente que tem um objetivo, né, nessa escalada de tarifas, que é fazer os outros recuarem, né? Isso foi dito, isso não é uma sugestão, isso foi dito vocalmente, de forma literal, que o objetivo era alavancar a capacidade de negociação. E aí, quando os Estados Unidos colocam uma ameaça como essa contra a China, então, olha, se a China não recuar, os Estados Unidos vão aumentar ainda mais as tarifas, o objetivo, naturalmente, é fazer com que a China fale, não, Estados Unidos, pelo amor de Deus, a gente vai negociar. Se a China não negocia, isso coloca os Estados Unidos numa posição difícil também, né? Dos Estados Unidos terem que avançar com as tarifas sem qualquer garantia de que a China vai seguir. Nesse cenário, Daniel, me parece que os dois têm muito a perder, tanto os Estados Unidos quanto a China. A China, claro, a gente pensa, mas a China está cheia de opções e tal. A China tem nos Estados Unidos um mercado gigantesco para os seus produtos. Agora, os Estados Unidos, eles correm um risco muito grande também, que é de meio que se trancar dentro do quarto e deixar a China com a casa toda para si. Afinal de contas, Daniel, o mundo todo está sendo taxado e você vai começar a ter uma quantidade cada vez maior de países que olha para a China e fala, China, você está sendo taxada aí. Eu também, vamos negociar, vamos tentar imaginar alguma solução aqui que seja possível. Como é que você está vendo isso, Daniel? Temos informações aí de Europa, por exemplo, se aproximando da China. Como é que está esse cenário nesse momento? Pois é, Tanguy, no dia de hoje nós tivemos um movimento curioso, né? Porque a Ursula von der Leyen, ela ligou para o primeiro-ministro chinês, o Li Qiang, e eles estiveram ali conversando sobre uma aproximação entre os dois para o enfrentamento dessa escalada de tarifas do Donald Trump. Eles, inclusive, mencionaram, abre aspas, uma resolução negociada, a construção de uma resolução negociada, fecha aspas. Bruxelas, nesse sentido, está buscando uma aliança com Pequim para tentar conter ali a escalada da guerra tarifária e tentar mitigar os danos à economia europeia dessa guerra tarifária. Agora, os europeus também estão muito preocupados com um potencial desvio das exportações chinesas de produtos manufaturados em direção ao mercado europeu. E é importante também destacar, Tanguy, que hoje a China reagiu de uma forma interessante. A China anunciou a venda de 50 bilhões de títulos públicos do Tesouro dos Estados Unidos. Ao fazer isso, o governo da China conseguiu empurrar para cima a taxa de juros dos títulos americanos. O que acaba acontecendo na prática é o seguinte: se você vende muitos títulos, se você coloca à venda muitos títulos do Tesouro americano, esses títulos perdem valor, é que nem banana na feira. Você coloca muita banana à venda, o preço da banana cai. Se os títulos americanos valem pouco, por conta justamente dos chineses que estão comercializando mais títulos, na prática os americanos precisam pagar juros maiores na comercialização desses títulos americanos em um processo onde o endividamento americano está ali na casa de 36 bilhões de dólares.
é um alerta. É como quem diz o seguinte: olha, vendi apenas 50 bilhões de dólares, mas posso estar vendendo mais. Em março de 2025, no dado oficial mais atual disponível, a China tinha 759 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano. É bem menos do que a China teve há anos atrás. A China vem fazendo um movimento de redução dessa exposição. Hoje a China, inclusive, é a segunda maior credora da dívida pública americana, atrás do Japão. O Japão tem pouco mais de 1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro Americano. É uma forma da China mandar um aviso no melhor estilo chinês, sem gritar, sem confusão. Olha, estou vendendo e posso amanhã vender mais 50, posso vender semana que vem mais 100, e isso pode causar problemas para o gerenciamento do endividamento do governo americano. A China tem outras alternativas. A China pode enfraquecer o yuan, lembrando que a moeda chinesa é controlada pelo governo da China, como forma de aumentar a competitividade das exportações chinesas, inclusive no mercado americano, eventualmente mitigando o efeito das tarifas. A China começou e pode ampliar a restrição de exportações de insumos estratégicos. Ela pode restringir a atuação de empresas americanas no mercado chinês. Ela pode fortalecer a aliança com outros países, algo que ela já está começando a fazer. E ela pode vender ainda mais títulos americanos. O arsenal chinês não é pequeno. A China tem condições aí de endurecer o relacionamento com os Estados Unidos e de trazer problemas para Washington. É por isso que o mercado está apavorado, porque não há nenhuma sinalização de recuo em nenhum dos dois lados e existe aí uma tensão crescente que vai respingar para a economia mundial. Não tem jeito. Os dois países representam mais de 40% do PIB do planeta. E se os dois começam a restringir comércio, começam a desacelerar o seu crescimento, isso vai trazer consequências para outras partes do mundo. Daniel Souza, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a Itália, né, que recentemente mudou as suas regras de obtenção da nacionalidade. Então, segundo o governo italiano, havia muita gente que tentava conseguir a nacionalidade italiana, mas que não tinha nenhuma ligação com o país. Então, a migração se tornou um tema complicado na Itália, muita gente contrária e tudo, e há uma sensação, portanto, de que, olha, as pessoas buscam aí o passaporte italiano muito mais para não precisar de visto para ir para os Estados Unidos, para ir para Miami. Isso foi, aliás, muito ironizado. O que nos leva, Daniel, a uma reflexão que é de que, quando a gente fala sobre questões relacionadas a direitos, né, são direitos que estão inseridos no tempo. Ou seja, você não tem um direito eterno, um direito perene. E aqui eu queria trazer, na verdade, Daniel, o recado dos nossos patrocinadores, da Você Português, da Você Europeu. Então, você que pode, que imagina que possa ter direito a uma cidadania portuguesa, espanhola ou italiana, vê logo, porque essas coisas mudam. Às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, né, Daniel? Poxa, eu tenho direito, eu vou ver, mês que vem eu vejo, ano que vem eu vejo, daqui a 6 meses eu vejo. Quando eu fizer 35 anos eu vejo, vê logo, porque isso pode mudar e a Você Português, a Você Europeu, está à disposição para te ajudar. O link está na descrição desse episódio. Aliás, vão saber que você chegou pelo Petit Jornal, um super atendimento que eles têm por lá, mas não perde essa oportunidade, porque no momento de tanta confusão, né, Daniel, você ter um passaporte europeu, seja italiano, português ou espanhol, pode fazer muita diferença e abrir algumas portas que podem ser muito necessárias em um momento tão complicado do sistema internacional. É interessante, Tanguy, porque o que acabou acontecendo foi que a Itália restringiu, né, o acesso à nacionalidade apenas a filhos e netos de italiano. O grande problema é que existe uma leitura de que essa mudança ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional na Itália, então existe aí toda a expectativa de um debate, inclusive jurídico na Itália, se essa reforma ela vai adiante ou se ela vai recuar. O fato é que a gente está falando de um direito, como você muito bem colocou, que precisa ser exercido, porque modificações na legislação da Itália, ou de Portugal, ou da Espanha, podem fazer com que pessoas que tiveram direito à nacionalidade durante algum tempo não tenham mais direito à nacionalidade depois de algum tempo. E por isso fica aqui o nosso recado dos amigos e amigas da Você Europeu, link no descritivo.
vale a pena conversar com eles, avaliar a possibilidade de você ter direito a uma nacionalidade portuguesa, espanhola ou italiana, e não deixe para amanhã, porque mudanças podem fazer com que essa possibilidade se encerre. Daniel Souza, eu queria trazer um outro tema de como é que o Brasil, né, uma outra notícia aqui de como é que o Brasil pode ser afetado, inclusive por tarifas aplicadas a outros países. Os Estados Unidos, Daniel, eles impuseram uma tarifa para todos os automóveis produzidos fora dos Estados Unidos, que vão para os Estados Unidos, de 25%. Essa tarifa, Daniel, era de 2,5%, 2,5%, e agora ela pulou para 25%. Isso traz um impacto muito severo sobre o México. Aliás, a indústria automotiva mexicana, as montadoras no México, elas são um símbolo daquele processo de integração global. Então, as montadoras nos Estados Unidos, elas puderam se realocar para o México, pagar custos menores, mão de obra mais barata e tal, e vender para os Estados Unidos. A tarifa era baixa, era de 2,5%, ela subiu para 25%. Só para a gente ter uma noção do nível de importância que isso tem para o México, 76% dos automóveis produzidos no México têm os Estados Unidos como destino, 76%. A preocupação agora, Daniel, é que com essa tarifa que sobe de 2,5% para 25%, a indústria automotiva mexicana ela começa a ter uma quantidade muito grande de automóveis e pode vir a ter, inclusive, uma capacidade ociosa, Daniel. As pessoas não vão comprar tantos automóveis produzidos no México que forem para os Estados Unidos. Isso começou a gerar uma preocupação para o Brasil. Existe a possibilidade de automóveis produzidos no México serem realocados para o Brasil. Então, você imagina uma determinada montadora, uma determinada marca que tem a fábrica no Brasil e no México, pega esses automóveis que estão sobrando no México e traz para o mercado brasileiro. Isso pode levar, portanto, a uma diminuição da venda de automóveis produzidos no Brasil e, pior ainda, olha como é que isso mexe com as expectativas. Você diminuir a possibilidade de novos investimentos no Brasil. Por que eu vou investir para montar uma nova planta no Brasil se eu posso pegar carros do México que estão lá sobrando porque não puderam ir para os Estados Unidos e vender no mercado brasileiro? Então isso levou, Daniel, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, a fazer uma pressão sobre o governo brasileiro dizendo, olha, se a coisa começar a sair do controle, tem que começar a ter cota de importação. Uma coisa que é importante lembrar é que desde o ano de 2003, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, tem um acordo de livre comércio para automóveis junto com o México. Então, automóveis mexicanos entram no Brasil com muita facilidade. Então, começa a haver uma pressão dos fabricantes de automóveis no Brasil para que o Brasil coloque determinadas cotas de importação. Então, cota de importação é assim, vão entrar X unidades de veículos mexicanos no Brasil, ou então um determinado valor, vão entrar X milhares ou milhões de dólares de automóveis mexicanos no Brasil. E outro elemento que essa própria associação começa a falar também é a pressão para que haja diminuição das tarifas de importação de automóveis chineses para o Brasil. O que essa associação está dizendo é, olha, a gente não tem nada contra carro chinês, desde que esse carro chinês, dessa marca chinesa, seja produzido no Brasil. A BYD pode produzir no Brasil, a gente não quer que o carro produzido na China venha para cá. Então você vê, Daniel, como é que as tarifas dos Estados Unidos, elas geram uma desorganização que mexe, inclusive, com a relação entre Brasil e México, né? Brasil, México e China, tudo acaba sendo afetado, só para a gente ter noção de como é que não se torna apenas uma questão de produtos que vão para os Estados Unidos vão ter mais dificuldade de entrar. Uma outra discussão que a gente vem fazendo aqui também, né, Daniel, é, por exemplo, os eletrônicos chineses, que são produzidos em enorme quantidade, porque o principal mercado consumidor, apesar de não ser o único, serem os Estados Unidos, se esses produtos eletrônicos fabricados na China não conseguirem entrar nos Estados Unidos, vão ser realocados para o resto do mundo, né? Você vai ter esses produtos chegando em outros lugares. Isso pode levar, portanto, também a um desequilíbrio, a uma diminuição do preço, a um fechamento, por exemplo, de indústrias em outros lugares, ou seja, mexe com todo o sistema internacional, com todo o equilíbrio econômico, quando você fala sobre uma potência como os Estados Unidos aumentando tarifas da maneira como vem aumentando. A desorganização já seria tremenda, Tanguy, se nós tivéssemos uma definição clara de qual seria a política tarifária dos Estados Unidos. O grande problema é que nós não sabemos claramente qual será a política tarifária dos Estados Unidos.
Até ontem, nós tínhamos a China sendo tarifada em menos 50% do que está sendo tarifada hoje. E nada impede que os Estados Unidos coloquem mais tarifas sobre produtos chineses, sobre outros produtos específicos ou sobre outros parceiros comerciais ao redor do mundo pelas mais diferentes razões. E é um nível de imprevisibilidade, de incerteza que me parece extremamente preocupante porque potencialmente desorganiza muito a economia mundial. E tem mais, a gente está falando de empresas americanas que podem ser eventualmente inviabilizadas pelas tarifas de importação, particularmente por tarifas de importação de mais de 100% em relação a insumos que vêm da China. Imagina uma empresa como a Apple, imagina a Nike, imagina empresas que produzem na China ou em outros países que também estão sendo tarifados pelo governo americano, como é que elas vão trazer os seus produtos para o mercado americano? É o mercado americano que acaba sendo o principal produto, o principal mercado para essas empresas. Não é estranho que nós estejamos observando um processo de desvalorização, de queda, de destruição dos valores das ações das empresas americanas mais globalizadas. E internalizar esse processo produtivo não é simples. Você não vai trazer essas fábricas de volta para os Estados Unidos. Não é assim que funciona. A gente está falando de um processo de globalização que ao longo de décadas distribuiu o processo produtivo em vários países do mundo. Então, um determinado produto passou a ter diferentes etapas do seu processo produtivo em diferentes partes do mundo. E não tem como você simplesmente pegar todas essas partes e levar de volta para os Estados Unidos. A gente está vivendo, Tanguy, um ambiente muito impressionante. Agora, o Trump sabe disso tudo? Sabe. E, em parte, o grande objetivo talvez seja esse mesmo. Quer dizer, eu desorganizo o sistema internacional, porque desorganizando o sistema internacional, todo mundo fica mais ou menos congelado onde está, o que significa congelar os Estados Unidos na liderança e a China com um PIB 10 trilhões de dólares menor do que o meu. E com isso eu ganho tempo, e com isso eu esgoto o bônus demográfico chinês, e com isso eu jogo esse problema um pouco mais para frente. A gente está analisando aqui os acontecimentos conforme eles ocorrem, mas a pressão sobre o governo Trump de empresários americanos, de grandes empresários, é crescente. Entre eles o Elon Musk, que perdeu completamente o constrangimento de criticar o governo americano, publicou no Twitter um vídeo do Friedman, que é um vídeo muito conhecido, o vídeo do lápis, que ele começa a explicar através do lápis como é que você tem cadeias globais de valor para produzir aquele lápis, né? E consequentemente, o Elon Musk está mostrando a insatisfação dele com o governo americano, porque isso está impactando os negócios dele. Agora, não dá para dizer que é um estelionato eleitoral, né? O Trump avisou que ia tarifar, avisou que ia taxar, avisou que tinha essa agenda. Talvez muita gente tenha achado que ia ser só um blefe, que não ia ser bem assim, etc., que o Trump ia recuar, mas mesmo que ele recue, o impacto está feito, né? A credibilidade americana está arranhada e ela não vai ser reconstituída mesmo que o Trump eventualmente amanhã acorde e desfaça todas essas tarifas. Não dá para confiar nos Estados Unidos como dava no passado, e um ótimo exemplo é o México, que você trouxe há pouco. Daniel Souza, só uma nota aqui para a gente sair um pouco desse ambiente de tarifas, né? A gente falar um pouquinho sobre a Ucrânia, né? Lembrando que o bicho continua pegando lá. E hoje o Zelensky disse que forças ucranianas capturaram 2 cidadãos chineses, 2 soldados chineses, combatendo ao lado das tropas russas dentro do território ucraniano. Isso é uma coisa que a Ucrânia já vem dizendo há bastante tempo que está acontecendo. A Ucrânia já vinha falando há bastante tempo sobre soldados norte-coreanos que estavam sendo treinados, tinham ido para a Rússia, tiveram treinamento na Rússia, foram combater na Ucrânia, estavam combatendo aí, principalmente na região de Kursk, né, que é dentro da Rússia, um território que a Ucrânia estava ocupando dentro da Rússia, mas também em solo ucraniano. E hoje, portanto, Zelensky diz que, olha, eu avisei, não são apenas norte-coreanos, mas chineses também. Ele postou, Daniel Zelensky, um vídeo em que esses soldados chineses detalham a sua atuação no campo de batalha. Eles foram capturados em Donetsk, né, uma das regiões que, enfim, o conflito está lá acontecendo há mais de 3 anos. E nesse vídeo, supostamente, os soldados estão dizendo como é que eles atuaram, onde que atuaram,
sob o comando de quem. Então, ali, mais ou menos, dando serviço, né, dizendo um monte de informações que o Zelensky está colocando ali, dizendo, olha, isso apenas prova que a China, ela se diz um país neutro, mas soldados chineses estão combatendo do lado da Rússia. O chanceler ucraniano, Daniel, que é o Andriy Sybiga, ele foi para o X, né, para o antigo Twitter, para demandar uma explicação, para exigir uma explicação completa por parte da China. A China não se manifestou, mas de qualquer maneira a gente tem aí mais um elemento aí desse cenário de aproximação entre China e Rússia. A China até agora dizia que não tinha nenhuma participação em campo de batalha, ela se mantinha neutra em campo de batalha, mas se for legítimo isso, de fato, né, você tiver 2 soldados chineses atuando em solo ucraniano, a coisa muda um pouco de figura. Lembrando, Daniel, que a Ucrânia também acusa a Rússia de ajudar, a China de ajudar a Rússia a contornar sanções e a ter vários outros interesses parecidos. Uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente vai ter nos próximos dias uma reunião envolvendo Rússia, Irã e China. Vou repetir, uma reunião envolvendo Rússia, Irã e China em Moscou para tratar do programa nuclear iraniano. Essa semana agora, Donald Trump disse, não, vou negociar diretamente com o Irã vai ter que negociar, e aí você tem uma demonstração de que os Estados Unidos, o buraco é mais embaixo. O Irã tem do seu lado China e Rússia. Então essa reunião vai acontecer em Moscou, vamos tentar saber, né, ver que informações vão ser divulgadas, mas aparentemente mais uma rodada de negociações aí, sem envolver os Estados Unidos, envolvendo o Irã junto com 2 aliados, Rússia e China, para falar sobre o seu programa nuclear, Daniel. Tanque, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel. Eu tô sempre com a impressão, Daniel, que o episódio é todo uma grande geleia, né? Mas aparentemente não. A gente tem uma parte aqui na qual a gente é especificamente geleia, não é isso? Exatamente. Aliás, a geleia de hoje tem a ver com a grande geleia que foi esse episódio falando de tarifas. Hoje vamos falar da treta, sim, da treta do conselheiro sênior de comércio e manufatura do presidente dos Estados Unidos, o senhor Peter Navarro, e Elon Musk. Elon, sempre ele, Musk. O Peter Navarro, Tanguy, resolveu dizer que o Elon Musk não é um industrial. O Elon Musk não é um industrial, o Elon Musk é um montador de carros. Então, ele fica trazendo essas peças aí do estrangeiro para montar os carros nos Estados Unidos e fica dizendo, porque eu sou industrial. Não é industrial, não. Ele é um montador de carros. Ele não produz, ele não é um industrial nos Estados Unidos. E isso precisa ser explanado. As pessoas precisam saber disso. E o Elon Musk, ele foi logo responder no Twitter e ele disse, o Peter Navarro é um imbecil. O termo em inglês que ele utilizou, Tanguy, foi o de, he's a moron. Foi o termo que ele utilizou em inglês. E também o Elon Musk disse que tudo que esse senhor fala é claramente falso. Então, o clima é ameno, Tanguy. O clima de cordialidade, trocação de socos. Temos aí realmente chutes abaixo da linha da cintura. Tá complicada a situação nos Estados Unidos, ninguém mais se entende também aqui, ninguém sabe para onde é que o negócio tá indo. E a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Ô, Daniel Souza, esse Peter Navarro, eu não quero tomar o lado do Elon Musk aqui não, tá? Mas esse Peter Navarro é um camarada que escreveu um artigo citando um outro autor que seria o Ron Vara. Eu sei, mas é a geleia da Shakira, tá? É verdade isso. Ele citou um autor chamado Ron Vara, que é um cara que na verdade não existe. Se você for olhar cautelosamente, você vai ver que Ron Vara é apenas um anagrama de Navarro, ou seja, ele estava citando um outro autor que não existia, porque era basicamente ele mesmo, Daniel, só que ele mudou ali as letras, separou em 2 nomes e tal. Então, esse é a galera que está discutindo, tá, gente? É o Elon Musk, que num dia está lá dando apoio para o Donald Trump, está lá liderando o Departamento de Eficiência Governamental, e depois está chateado porque tudo que ele planejou lá com o Trump está acontecendo de verdade, e você tem o Elon Musk discutindo com o Peter Navarro, que citou a si mesmo, mudando ali, e ainda botou o nome dele de Ron Vara. Ou seja, Daniel Souza, eu tô cansado também, Daniel Souza, tá difícil, um dia após o outro, Daniel, mas tá complicado, viu? Ô Tanguy, você sabe que o pessoal fica falando, esse pessoal do Petit Jornal
fica aí fazendo piadocas com essa situação gravíssima que o mundo está vivendo, gente. Nós somos fazer o quê, cara? Nós somos os violinistas do Titanic. O Titanic está afundando, o que o Petit Jornal faz? Tem que toca violino. Isso aqui é importante, temos que manter a alegria, a sanidade mental, porque a coisa está confusa e aparentemente não vai melhorar, pelo menos não há nenhuma perspectiva disso no horizonte por enquanto, mas seguimos. Amanhã será um novo dia, Tanguy. Pode ser que amanhã as tarifas tenham caído, pode ser que tenhamos novas tarifas, pode ser que não tenha acontecido absolutamente nada. Não temos como antecipar a pauta do Petit Jornal de amanhã. Amanhã vocês saberão sobre o que nós trataremos aqui no podcast. E se você quiser dar uma relaxada, fala assim, vou falar sobre um período menos confuso, quero falar de uma guerra fria, uma guerra civil em algum lugar e tal, que às vezes é um pouco menos complicado, né? Você pode acessar o nosso site petcursos.com.br, dá uma olhada lá, a quantidade de tema que tem lá, é maravilhoso, né, Daniel? Porque a gente vem gravando aulas com muita responsabilidade, com muito carinho, né, com muito cuidado. Desde o ano de 2020, você pode ter acesso a todas essas aulas imediatamente, Daniel, tornando-se aluno, aliás, com um valor muito justo, né? O nosso objetivo sempre foi tornar o curso muito acessível e você encontra lá, portanto, cursos sobre diferentes países, diferentes fenômenos, diferentes momentos históricos, diferentes análises que a gente faz acerca de vários temas diferentes. Acessa lá petcursos.com.br. Tem que ficar aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento a eles em todos os episódios. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se você gosta do nosso projeto, se o nosso projeto faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas para apoiar o Petit Jornal. Tem o Pix do Petit Jornal, a chave Pix é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para Apoia-se, o link para o Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta aí. Daniel Souza, o que vai acontecer amanhã? Não faço ideia. Eu não sei lá o que vai acontecer amanhã. Não tenho a menor ideia, não dá para saber. Então, o que você pode fazer? Você pode estar aqui com a gente para ouvir o próximo episódio. Amanhã estamos de volta, Daniel Souza. Boa sorte, Daniel Souza, pelas próximas 24 horas aí. Que Deus te abençoe, tá? Que, enfim, tudo dê certo. Provavelmente não vai dar, mas amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.